Em uma região montanhosa isolada, escondido dos mapas e conhecido apenas pelos moradores locais, existe um lago misterioso. Suas águas são tão calmas e paradas que parecem um espelho de vidro perfeitamente polido. Mas este não é um lugar tranquilo. Ao longo dos anos, histórias estranhas transformaram este espelho d'água em uma das lendas mais assustadoras da região. Dizem que os reflexos nas águas do lago não seguem as pessoas. A história começou há mais de 100 anos, quando viajantes que acampavam às margens do lago notaram algo profundamente perturbador. Seus reflexos não se moviam junto com seus corpos. Relatos da época descrevem que quando alguém acenava, o reflexo na água permanecia completamente imóvel. Às vezes, ele até sorria sozinho, um sorriso frio e silencioso vindo da superfície. O fenômeno parecia ficar mais forte ao entardecer, quando o sol desaparecia atrás das montanhas e o lago assumia um tom metálico e sinistro. Pescadores antigos, homens que conheciam cada canto daquela região, afirmavam que havia algo vivo dentro do lago. Algo que não era peixe, nem planta, mas uma presença inteligente que observava as pessoas da superfície. Alguns juravam ter visto sombras de rostos diferentes, refletidos ao lado dos seus. Outros diziam ouvir vozes vindas de debaixo d'água, sussurros que chamavam seus nomes em um convite arrepiante. A situação ficou tão séria que, na década de 1950, uma equipe de cientistas foi enviada para investigar uma série de desaparecimentos inexplicáveis perto do lago. Pessoas que se aproximavam demais da margem simplesmente sumiam, sem deixar vestígios. Dias depois, o acampamento dos pesquisadores foi encontrado. Estava tudo lá: tendas montadas, equipamentos espalhados, anotações pela metade, mas nem sinal da equipe. Em algumas das câmeras recuperadas, havia gravações tremidas que mostravam os cientistas se olhando no reflexo. De repente, eles começavam a gritar desesperados e a imagem escurecia. A partir desse incidente, a área foi completamente isolada por décadas. A versão oficial das autoridades era o risco de contaminação da água, uma desculpa conveniente. Mas os moradores locais sabiam a verdade. Havia algo mais, algo que não podia ser explicado pela ciência. Ninguém mais pescava ali, ninguém acampava perto. Até os animais, com seu instinto apurado, pareciam evitar beber daquelas águas. Quando alguém se aproximava demais, o vento parava subitamente e o ar ficava pesado, denso, como se o próprio lago estivesse respirando, prendendo o fôlego e esperando. Com o passar do tempo, o mistério se transformou em atração. O local proibido começou a atrair curiosos, grupos de exploradores urbanos e caçadores de mistérios, todos ansiosos para registrar o fenômeno com seus próprios olhos. Mas todos, sem exceção, relatavam experiências parecidas e frustrantes. Câmeras paravam de funcionar inexplicavelmente, baterias se esgotavam em minutos, relógios atrasavam e, claro, os reflexos. Eles se moviam segundos antes dos corpos ou olhavam em direções completamente diferentes, desafiando a lógica. Um caso em especial ganhou destaque nos anos 90 e se tornou parte do folclore sombrio do lago. Um jovem universitário chamado Ricardo foi até lá com amigos para gravar um vídeo para um trabalho da faculdade. Nas filmagens, que ainda circulam pela internet, ele aparece rindo e acenando para a câmera, um jovem cheio de vida. Mas segundos depois, algo muda. Enquanto Ricardo se vira para conversar com os colegas, seu reflexo na água continua parado, olhando fixamente para a frente, com uma expressão vazia. O vídeo termina abruptamente com ele dizendo que sentiu algo tocar seu ombro e que a água, antes parada como vidro, começou a se mover sozinha. Ricardo nunca mais foi visto. A lenda local tenta explicar o inexplicável. Dizem que o lago não reflete as pessoas, mas copia suas imagens.
E ao copiar, ele guarda algo de quem o observa, uma parte da sua essência. Quanto mais tempo alguém encara o próprio reflexo, mais forte se torna esse vínculo perigoso e mais fácil é para o lago substituí-lo. Os moradores mais antigos acreditam que os desaparecidos não morreram. Eles apenas foram trocados por suas versões refletidas, que agora andam entre nós. Em 2010, uma nova tentativa de desvendar o mistério foi feita. Um grupo de documentaristas, munido de tecnologia de ponta, tentou filmar a lenda com drones e sensores térmicos. Nenhum equipamento durou mais de 15 minutos antes de falhar completamente. Mas um dos drones, antes de cair, captou uma cena profundamente perturbadora. A imagem mostrava uma figura humana parada na beira do lago, exatamente onde, na filmagem original, não havia absolutamente ninguém. A figura estava olhando para baixo, para a água. Quando a câmera do drone se aproximou, a figura levantou a cabeça lentamente, como se notasse que estava sendo observada. Nesse exato momento, o vídeo corta. Cientistas tentaram retornar com tecnologias ainda mais avançadas, mas os resultados foram sempre os mesmos. Interferência massiva nas gravações e perda total de dados. E o mais curioso de tudo é que o lago, fisicamente, não apresenta nada fora do comum. As análises da água mostram que ela é limpa, pura. Não há sinais de radiação, nenhuma substância química desconhecida que possa explicar os eventos. É apenas água. Isso levou alguns estudiosos do ocultismo a propor uma teoria ainda mais fantástica. Eles dizem que o lago pode ser um portal, um espelho entre dimensões. Um espelho capaz de refletir não o corpo, mas a alma. Segundo essa teoria, o reflexo que vemos não é uma simples imagem, mas uma versão invertida da nossa própria consciência. Uma entidade que nos observa do outro lado, com inveja, desejando ocupar o nosso lugar neste mundo. Nos últimos anos, com a popularização dos smartphones, turistas curiosos têm postado vídeos curtos mostrando o reflexo agindo de forma sutilmente diferente. Pequenas, quase imperceptíveis discrepâncias, um piscar de olhos com um leve atraso, um movimento de cabeça em outro ritmo, ou até mesmo um sorriso que aparece no reflexo quando a pessoa está completamente séria. Muitos descartam isso como meros efeitos de iluminação ou truques de câmera. Mas outros, aqueles que estiveram lá, afirmam ter visto o reflexo continuar em pé, olhando para eles, mesmo depois de já terem se afastado da beira da água. Existem também relatos de pessoas que, depois de visitar o lago, passam a ter pesadelos recorrentes. Elas sonham com o lugar, mas com uma diferença aterrorizante. Elas veem seus próprios reflexos chamando do outro lado da superfície com as mãos estendidas, pedindo para trocarem de lugar. Algumas dessas pessoas acordam com marcas de umidade nos pés e nas mãos, como se durante o sono tivessem realmente caminhado pela água para encontrar seu outro eu. Até hoje, o lago continua isolado. As autoridades nunca confirmaram oficialmente nenhuma dessas histórias, mas as placas de aviso estão lá, em silêncio. Elas pedem que os visitantes não se aproximem das margens, especialmente quando o sol começa a se pôr. E fazem um alerta final, o mais importante de todos. Nunca olhe para o seu reflexo por mais de 10 segundos. Ninguém sabe ao certo o que é aquele lugar. Seria apenas uma complexa ilusão de ótica, criada pela luz única das montanhas refletida na água parada. Ou será que há, de fato, algo vivo lá dentro? Algo antigo e paciente, esperando que alguém se aproxime, encare o próprio rosto por tempo demais e dê a ele a chance de atravessar. E você? Teria coragem de se olhar em um lago que pode não devolver o mesmo reflexo que você enviou? Se você gosta de histórias que desafiam a lógica e nos fazem questionar a realidade, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Vamos continuar explorando juntos os maiores enigmas do nosso mundo. Porque aqui, a verdade é muitas vezes mais estranha do que a ficção. Obrigado por assistir e até a próxima.